Pergunta, o que se falam de Deus por aí? Vamos lá, quem aqui pode me ajudar aí? O que as pessoas falam de Deus? O que você tem ouvido falar de Deus? No geral, o que as pessoas falam? Quem é Deus? De Deus? O que vocês têm ouvido por aí? Agora, o que vocês ouvem a respeito de Deus? O que as pessoas falam de Deus? Quais são os comentários que as pessoas fazem? Na escola, no trabalho? O que eles falam de Deus? Agora, deixa eu ir para uma outra pergunta. O que você já ouviu sobre Deus de mais absurdo que você olhou assim e falou, nossa, como a pessoa fala um negócio desse de Deus? Quem já ouviu alguma coisa absurda de Deus? Agora vamos lá, e você? O que você pensa de Deus? Você tem uma opinião formada sobre Deus? Você já tem algo definido? Quem é Deus? Deus para mim é o quê? Pode falar. Tudo. Tudo? Oh, então explico tudo aí. Não tem explicação, né, queridos? Tudo é tudo. Mas eu queria levar vocês para um texto. É claro que nem todos trouxeram Bíblia, mas eu vou ler o texto, talvez alguns conheçam, a respeito do que as pessoas dizem de Deus. Tudo bem? Mateus capítulo 16, versículo 13, diz assim: Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali ele perguntou aos seus discípulos. Antes de fazer a pergunta que Jesus fez, só para vocês entenderem, é como se Jesus estivesse, vamos pensar assim, Jesus estivesse em Campinas e ele estava indo com os seus discípulos, que na época não tinha carro com ar-condicionado, não tinha uma van, não tinha nada disso, era tudo, como se diz, na caneta, né? Era tudo na canela mesmo. E digamos que ele estava em Campinas e veio com a turma para, vamos pegar ele, Jaguariúna. Só que antes de chegar em Jaguariúna, eles pararam num lugar. E quando parou, talvez ali para descansar, não sei, em alguma situação, Jesus parou e aí Jesus fez uma pergunta para os discípulos. E é interessante a pergunta que Jesus fez, é mais ou menos a que eu fiz para vocês. Porque Jesus pergunta assim no versículo 13, a parte B. Ali ele perguntou aos discípulos: quem o povo diz deixa eu ler de novo. Quem o povo diz que o Filho do Homem é? Então, a primeira pergunta que eu fiz para vocês é o que vocês têm ouvido que as pessoas falam, não é isso? E é interessante isso, porque Jesus fez a mesma pergunta para os discípulos. O Adriano, o que o povo andam dizendo de mim? O que o povo dizem a meu respeito? O que as pessoas têm falado a respeito de mim? E essa é uma pergunta que talvez você nunca tenha pensado nisso. Quem é Deus? Quem é Jesus? O que ele fez? O que ele faz? O que ele pode fazer? Quem é ele? E Jesus fez essa pergunta para os discípulos, e é interessante a resposta dos discípulos também. Não quero de forma alguma menosprezar a resposta nem dos discípulos e nem a de vocês, tudo bem? Mas quando Jesus pergunta o que os homens dizem ser Jesus, no caso Jesus falando, né? Quem é que eles dizem? Aí a resposta deles é assim, eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista. Quem foi João Batista? Foi um profeta ali da época, ali praticamente contemporâneo a Jesus. É que João Batista veio um pouquinho antes. A Bíblia diz que João Batista veio preparar o caminho para Jesus. E aí depois eles dizem assim, e outros dizem que o Senhor é o Elias. Quem é o Elias? Um profeta que viveu há muitos anos atrás, que foi um profeta, digamos assim, poderoso. Um profeta que trouxe palavra, que trouxe restauração para o povo e etc. E o povo gostava muito do Elias. O Elias era, ou melhor, o Elias foi um dos profetas que o povo gostava dele, que o povo reconhecia o Elias. E aí eles continuam dizendo, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias. Quem foi Jeremias? Outro profeta que também o povo conhecia. Não gostava muito dele, não gostou muito não, mas o pessoal conhecia, sabia da importância do Jeremias. E aí eles pegam e respondem bem genérico. Ou um dos profetas. Ou seja, a resposta não foi conclusiva, não foi exata, né? Foram conjecturas. Eu acho que é o João, eu acho que é o Jeremias, ou um dos profetas. Não teve uma definição. E é aqui que eu quero que você pense o seguinte: as pessoas muitas vezes não têm uma definição exata de quem é Jesus.
As pessoas muitas vezes não sabem exatamente quem é Jesus, não é isso? E elas até dizem, não, Jesus é bom, Jesus é amor, Jesus é isso e tal, mas elas não têm uma experiência pessoal de quem é Jesus, daquilo que Jesus pode fazer na vida dela. E aí, Jesus primeiro pergunta assim, o que as pessoas dizem de mim? Aí eles respondem. Só que aí Jesus muda a pergunta e Jesus diz assim, e vocês? O que vocês dizem? O que vocês acham? E é interessante isso, né? Porque eu perguntei para vocês o que as pessoas dizem. E depois eu perguntei, e vocês? Eu fiz a mesma coisa que Jesus fez, né? O que vocês dizem? Qual a experiência? O que você tem a respeito de Jesus? O que você diz a respeito de Jesus? E aí quando Jesus pergunta assim, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Eu vou deixar a resposta para o final, tudo bem? Porque eu quero ir para um outro texto que a Bíblia fala um pouco de Deus. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. A partir do versículo 33. Eu vou ler, na verdade, eu vou ler o texto e depois vou fazer comentários, pode ser? Romanos 11, 33 diz assim. Como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos os seus conhecimentos e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como dizem as Escrituras, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. É interessante esse texto aqui, e aí eu queria bater um papo com vocês, pode ser? Beleza? Só que eu queria que vocês imaginassem, vocês pensassem alto, vamos pensar assim, que vocês olhassem mesmo de uma forma geral. Como são grandes as riquezas de Deus? Paulo aqui, ele está fazendo um elogio. Como são grandes as riquezas de Deus? Agora vamos falar do geral. As riquezas de Deus. O que você pode olhar e falar assim, nossa, Deus é grande. Vocês podem... O que vocês já viram? No geral, vocês falam, nossa, Deus é grande. Vamos lá. Aí outra colocação que Paulo faz, aqui já deu para ter uma ideia, né, queridos? Deu para ter uma ideia. Como são profundos os seus conhecimentos e a sua sabedoria? É interessante, eu estava lendo um livro, e esse livro fala sobre a complexidade do olho, dos nossos olhos. Existem milhares de micronervos no olho, e não sei se você já parou para pensar, por que a gente enxerga lá longe, enxerga aqui perto, a gente discerne as cores, a gente consegue ver tudo isso, né? As imagens, por exemplo, eu estou olhando aqui para vocês, eu estou vendo tantas coisas, não é isso? Você está olhando para cá, você está vendo aqui, ou seja, a visão, a ciência tem muitas coisas da visão que ela não consegue explicar. E isso é maravilhoso. Aí ele coloca aqui, ó, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Irmãos, é coisa fantástica. A gente olha o universo. Alguém que já foi lá no planetário em São Paulo? Planetário, né? Então, eu tenho vontade, sabe por quê, queridos? Porque é algo... Agora, hoje a internet aí no YouTube, se você olhar, tem alguns vídeos aí que mostram, né? Fotos da NASA, aquelas coisas todas. É coisa imensa, é coisa maravilhosa, não é isso? Como são profundos o seu conhecimento. Quem pode explicar as decisões de Deus? Aí, quando eu perguntei das coisas absurdas que as pessoas falam, aí teve alguém aqui, né, que falou que Deus é injusto, né? As pessoas falam que Deus é injusto. Não é isso? Agora vem a pergunta, quem pode explicar as decisões de Deus? Irmãos, por que nós no Brasil estamos vivendo essa seca? Quem é que pode explicar por que Deus decidiu? Não, esse ano de 2014, a região nossa aqui, né, a região sudoeste, eu não vou mandar muita chuva não, eu vou segurar. Quem é que pode explicar? E quem é que vai questionar Deus? Deus, mas por que o Senhor fez isso? E aí, a gente vai conseguir as respostas? A gente pode até conjecturar algumas respostas. Até conjecturar, eu acho que é por causa disso, por causa daquilo e tal. Mas quem é que pode explicar as decisões de Deus? Deus é Deus.
Ele é soberano, ele é absoluto, ele sabe do amanhã. Nós temos, digamos assim, se eu perguntar para vocês aqui, ô Larissa, amanhã, às 9 horas da manhã, onde você vai estar? Dormindo. Amanhã tem Santa Ceia, galera. Vai estar na igreja, ok. Você tem essa previsão, mas quem é que garante? Só Deus. Ok? Então, se nós olhamos para Deus, Deus ele é imenso, ele é absoluto, ele é... Bom, aí vem uma outra pergunta. Quem pode entender os seus planos? Quem é que pode entender? Por que Deus está deixando faltar água esse ano aqui em São Paulo? Ele tem algum plano, não tem? Quem é que pode entender? No mínimo algum recado. No mínimo ele está dando algum recado. Vamos nessa linha. Outra questão, quando a gente olha os absurdos que acontecem aí, tsunami, essas coisas aí, quem é que pode entender os seus planos? Uma coisa é, ele é absoluto, ele é soberano. Como dizem as escrituras sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Aí, queridos, é aqui que eu acho que a gente começa a entrar em parafuso se a gente for tentar entender a mente do Senhor. Não é isso? Quando ele criou as coisas, o que ele faz, desde quando, a eternidade, ele sempre existiu, sempre existirá. Ele é o começo, o meio, o fim. Ou seja, ele é tudo. Quem é? Quem que pode? Então, Paulo coloca, como dizem as Escrituras, quem pode conhecer a mente do Senhor? Aí ele faz mais uma pergunta, quem é capaz de dar conselhos? Aí eu acho que a gente já viu alguns absurdos, né? Alguém já viu alguém dar opinião para Deus? Ah, se eu fosse Deus, quem já pensou isso? Se eu fosse Deus, eu não deixava o Palmeiras cair. Então veja, você já pensou alguma vez dar um conselho para Deus? Eu já. E aí, alguém já pensou em dar um conselho para Deus? Já não? É interessante, né, queridos? Eu vou falar um pouco da fase de idade de vocês, tudo bem? Os mais novos aí. Aquela ocasião que a gente está apaixonado, né? Aí, no caso, os meninos, né? Aí tá apaixonado da menina. Aí a gente até usa aquela frase, quem eu quero não me quer, quem eu não quero me quer. E por aí vai. Mas é aquela questão, Deus, por que o Senhor não toca no coração dela? Por que o Senhor não faz ela olhar para mim e ver o príncipe encantado? Você já pensou alguma vez assim, ah, se Deus fizesse isso? Já pensou assim alguma vez, ah, se Deus me fizesse um cara rico, o melhor jogador do mundo, o melhor isso? Você já teve esses pensamentos? Já teve, só não consegue assumir, não é assim? É verdade. Mas é uma situação, diz, por quê? O que a Bíblia diz? Quem é capaz de dar conselho para Deus? Deus, se eu fosse o Senhor, vem cá, vamos conversar um pouquinho. Se eu fosse o Senhor, eu faria isso. Às vezes a gente pensa nessa linha, chega até a ser um absurdo, dar conselho para Deus. É que nós não sabemos aquilo que eu disse, nós não sabemos o que vai acontecer hoje à tarde. Quem é que garante que hoje à tarde vai chover? Quem é capaz de dar conselho para Deus? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Deus, seguinte. Se eu tenho aquele trem lá. Eu vou dar isso pro senhor, mas depois o senhor devolve para mim. Às vezes as pessoas acham que pode negociar com Deus, sem saber, queridos, que Deus ele sabe do hoje e do amanhã. Ele é absoluto, ele é soberano. Então, voltando à questão, né? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Aí ele fecha assim, ó, pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo existe por meio dele e para ele. Então é tudo dele, ponto, final. Nós também somos dele, então quem é que governa a nossa vida? Deus. Então o que ele vai fazer por nós? Aquilo que ele julga ser melhor. Ah, Deus, mas esse negócio de ficar doente, né? A menininha ali colocou a questão de saúde, né? Ah, mas esse negócio de ficar doente não é de Deus, não. E de fato, se a gente olhar, não é legal ficar doente. Mas por outro lado, às vezes até na doença, Deus nos ensina, Deus nos faz crescer, Deus nos traz bênção e etc. Então olha só, e tudo existe por meio dele e para ele. Aí ele diz assim, glória a Deus para sempre. Amém. E todos dizem amém. Amém. Não estou terminando não, calma aí, viu? Então olha que interessante, queridos, tudo é por ele, tudo é para ele, etc. Agora voltando lá atrás, no outro texto que nós lemos, da pergunta que Jesus fez para os discípulos, quem dizem os homens ser o Filho de Deus? Lembram?
Uns dizem ser João Batista, outros dizem ser Jeremias, outros dizem ser um dos profetas. Aí quando Jesus pergunta, mas e vós? Quem dizeis que eu sou? Aí a resposta que o Pedro deu: o Senhor é o Messias, o Filho de Deus. Quem sabe o que significa isso? O Senhor é o Messias. O que quer dizer Messias? Filho de Deus. O que isso significa? Vamos entender isso? Messias, queridos, a Bíblia diz que é o ungido de Deus, o escolhido, o amado de Deus. Agora, quando ele diz, tu és o Messias, o Filho de Deus, por que o Filho? Aí a gente olha para João 3,16, porque Deus amou o mundo, todos nós, né, de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então quem é o Filho? O Filho é aquele que o Fabinho comentou aqui quando o Fabinho estava dizendo, aquela pessoa que Deus enviou para que eu e você pudéssemos ter saúde, para que eu e você pudéssemos ter felicidade, paz, amor, alegria, salvação, para que eu e você pudéssemos estar diante de Deus e termos acesso a Deus. Então tu és o Filho de Deus, tu és o Messias, tu és o ungido, aquele que veio para nos salvar. E aí eu pergunto, queridos, aí trazendo um foco aí para o pessoal aí, os mais novos aí, né, tem uma galerinha aí, você precisa de Deus? 100%. Com certeza. Com certeza. Alguém falou 100%, para você... Ou não? Quem falou 100% aqui? Todos nós precisamos de Deus. E muito. Mais de 100%. Aí eu volto à pergunta lá, só para refletir, não precisa responder. Quem é Deus para você? O que Ele representa em sua vida? O que você acha que Deus tem para a sua vida? Aí a gente vai para outra situação. Se Ele é tudo, se Ele é tudo isso que nós falamos, o que Ele representa para a sua vida? O que Ele pode fazer? E aí, o que Deus pode fazer por mim é muito. Mas o que eu posso fazer por Deus? Qual é a minha parte? Qual é o meu lado? Aí pegou. Aí pegou, não é isso? Porque Deus é tudo, não tem conversa. Nós vimos uns textos aqui que tem perguntas até difíceis, né? Quem foi o conselheiro de Deus? Quem é que deu conselho para ele? Não tem como questionar. Tudo que Deus criou, tudo que Deus fez, a gente conhece, a gente viu. Agora, o que eu posso fazer? Qual é a minha parte? Eu para Deus. Aí eu pergunto, quem quer ter sucesso na vida aqui? Êxito, ser um homem e uma mulher sucedido, bem sucedido. Quem quer? Todos nós, queridos. É interessante, queridos, olha, o que eu posso fazer para obter sucesso, êxito na vida? Agora vamos lá. Se você continuar, que vocês não estão com a Bíblia, nós lemos Romanos capítulo 11, agora vamos para Romanos capítulo 12. Vamos só continuar a leitura. Olha o que diz. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha que interessante. Paulo está dizendo, eu rogo-vos. O que é rogar? O que é rogar? Pedir intensamente. Pedir, suplicar, pedir intensamente. Não, peraí. Intensamente. Obrigado. Eu vou ter um pedido intenso, não vou apenas falar, ei Marinho, me ajuda aqui. Não, Marinho, por favor. Vou apelar, eu vou, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Agora, o que ele está pedindo? Rogo-vos, pois, o quê? Pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. O que isso significa, filho? Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, entreguem tudo isso a Deus como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Aí. Olha que interessante. Ele está, obviamente nessa versão, está trazendo aquela ideia, a ideia de nos apresentarmos a Deus com todo o coração. Sabe, queridos? Nós temos a vida pela frente aí, não é assim? Com muito respeito, eu brinquei com o Marinho, mas o Marinho com 48 anos, 48, 49, ainda tem uma vida pela frente, queridos. O meu avô viveu 101.
Viveu sempre, não morreu esse ano agora. Tá certo? Os 3 últimos foi mais complicado, mas se pensar, quem já chegou nos 50, mais 30 anos é muitos anos. Quem aqui já chegou nos 30? Deixa eu ver. Ah, eu já cheguei. É uma vida, não é? Tá bom, Ronaldo? Agora, olha que interessante. O que Paulo está colocando aqui? De apresentar um corpo, ou seja, apresentar a nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso estudar, o nosso namorar, o nosso jogar futebol, a nossa vida. Apresentar a Deus como sacrifício vivo, ou seja, uma entrega verdadeira, servir a Deus com um coração verdadeiro. É isso que Paulo está dizendo. Rogo-vos, eu peço que vocês façam isso. Agora, por que ele está dizendo isso? Porque vai ter um resultado. Aí ele continua dizendo, eu vou ler nessa versão, depois o Marinho vai me ajudar com a versão da mensagem. Essa versão aqui, ele diz assim, ó, e não sede conformados com este mundo, não vos conformeis. O que seria não conformar com o mundo? Tem gente que fala assim, eu não roubo. Mas é legal, o cara ali roubou, foi, peraí, se deu bem. Eu não minto, mas eu recebo a mentira e sou conivente com ela. Eu estou no mesmo, não é isso? Eu não adultero, mas se pintar a oportunidade, estou lá. Mas peraí, eu não posso me conformar com isso, eu não posso olhar para o erro e tê-lo como... É interessante que a versão que o Marinho tem, ela diz assim, olha, não vos amoldai a cultura predominante. Olha aí, que eu só lembro... Não se ajustam demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Isso, não se ajustar à cultura demais. Agora veja, nós vivemos numa cultura? Sim. Agora nós não podemos nos ajustar a ela e aceitar ela como algo normal. Eu não posso me conformar com algumas coisas, queridos. Eu não posso me conformar. Hoje nós vivemos dias aí, eu vou de uma forma bem geral para vocês entenderem, que a mídia, seja através de novela, seja através de programas, seja através de malhação, seja através de diversas formas, eles estão intentando impor na nossa mente muitas coisas erradas que desagradam a Deus. Quer mostrar para nós que o errado é normal, é natural. E não é, queridos, não é. Vocês têm uma vida pela frente. E deixa eu dizer algo, muitas coisas que vocês vão viver no futuro vai depender das suas decisões hoje. Hoje, se você decidir pelo erro hoje, você vai pagar pelo resto da vida. Deixa eu dar um exemplo de um amigo que sofre amargamente. Sofri, aliás, porque ele faleceu esse ano. Foi acometido de um câncer. Mas há muitos anos atrás, na empresa que ele trabalhava, ele fez parte de uma equipe lá que roubava a empresa. Ele trabalhava numa fábrica de tinta, ele mais 2 comparsas, mais um motorista, eles conseguiam todo dia tirar 2 latas de tinta de dentro da empresa. E uma lata de tinta boa hoje custa R$250 mais ou menos, não é isso? 2 latas de tinta por dia, quanto? 500. Dividido por 3, mais 2 latas todo dia. Faz as contas final do mês. 10 dias. 10 dias, 5 mil, é isso? 10, 15. 5 mil para cada um. 5 mil para cada um. Ele comprou carro novo, ele foi crescendo e etc. Só que sabe o que aconteceu um dia? A casa caiu. Descobriu. Ele foi preso, porque o patrão, quando descobriu, ele ficou com tanta raiva que ele não mandou embora, não. Ele armou um flagrante com a polícia e mandou prender mesmo. Ele foi para a cadeia. Tudo que ele ganhou, ele gastou para sair da cadeia. E aí, queridos, passou mais de 20 anos. Um dia nós fomos pescar, fomos para o Mato Grosso pescar. E ele estava comigo. Aí sim, ele se converteu, aceitou Jesus, largou toda essa vida. Nós fomos pescar. Agora foi na estrada, a polícia parou a gente. E de madrugada, nós éramos 4 pessoas no carro. A polícia parou a gente, todo armado e tal, aquela coisa toda. E aí pegou documento de tudo. Quando pegou documento de tudo, 20 anos depois, a polícia veio, quem é o magrão aqui? Aí eu olhei, magrão? O bichinho era gordinho. Sou eu, sim senhor. Você tem um BO aqui, né? Sim senhor. Ou seja, coisa de 20 anos atrás, ele teve que passar um constrangimento.
Porque os outros amigos eram amigos meus, não era amigo dele. Ele foi com a gente que eu convidei ele. E aí depois dentro do carro ele foi se explicar, olha pessoal, me desculpa, mas antes de conhecer Jesus, eu participei de algo errado, etc. Ou seja, uma decisão errada hoje pode refletir na sua vida o resto da vida, ou a vida inteira. Então cuidado, não se amolde demais a cultura predominante. Continua aí, Marinho. Tô esperando. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo, diferentemente da cultura dominante que sempre os arrasta para baixo ao nível da imaturidade. Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Deus extrai o melhor de vocês. Aí ele coloca, em vez disso, procura o quê? Procurem descobrir o que Deus tem para você. E o que Deus tem para mim? O que Deus tem para nós? Aí na outra versão diz, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então o que Deus tem para você? Bom, perfeito e agradável. Se tivesse que escolher dessas três, o que você escolheria? Porque na sua concepção, de repente, você pode achar assim, não, o que é bom para mim, não é agradável para ele. Ou eu posso falar, não, isso para mim é bom, mas você pode falar, não é agradável. Agora, para não deixar dúvida, o que Deus dá? As três opções. A vontade de Deus para a sua vida, ela é boa, perfeita e agradável. Você crê nisso? Amém. Agora, você quer isso para a sua vida? Então você tem que fazer a sua parte. Qual que é a minha parte? Não me conformar com esse mundo. Buscar em Deus, viver uma vida na palavra dele. E para encerrar, eu quero deixar um versículo para vocês, tudo bem? Salmo 37 diz assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Agora só, quem aqui tem desejos? Seus desejos são bons? Com certeza, né? Ninguém deseja que tomara que o meu time caia. Agora, é interessante, quando a gente olha essa questão aí de querer sonhar coisas boas, quem aqui sonha uma profissão? Quem aqui quer os seus desejos realizados? Eu? Quer mesmo? Você crê que Deus pode realizar os seus desejos? Amém? Amém? Quer mesmo? Crê mesmo? Só que antes de Deus realizar os seus desejos, Ele te faz uma proposta. Agrada-te de mim e eu satisfaço os seus desejos. Amém. E como eu vou agradar de Deus, queridos? Como eu vou agradar a Deus? Obedecendo a Deus, vivendo aquilo que Ele tem para mim, buscando viver a palavra em obediência, fugir de tudo quanto é coisa ruim. Lembra que eu perguntei para vocês, não vos conformeis com esse mundo. O que o mundo tem de errado? Nós falamos um monte de coisa, não falamos? Violência, droga, sexo fora do casamento, prostituição, um monte de coisa. Então o que eu tenho que fazer? Fugir disso e viver uma vida na presença do Senhor. Aí Ele tem a promessa. Qual a promessa? Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Aí a grande verdade, muitas vezes os nossos desejos não é o desejo de Deus. O que Ele vai fazer? Ele vai trabalhar em nossos corações para que o nosso coração possa ser moldado à vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Amém. Entenderam? Amém. Hoje, se eu perguntar de novo, o que falam de Deus? E se eu perguntar o que você pensa de Deus, ampliou um pouco mais a visão? Ok? Em uma palavra, o que você diria a respeito de Deus? Que Ele é o quê? Perfeito. O que mais? Pai. Bom, perfeito e agradável. Amém, queridos? Vocês entenderam a palavra? Amém. Que vocês possam sair daqui tendo a convicção de que o que Deus tem para você é o melhor e a convicção de que Deus, Ele é soberano sobre as nossas vidas. Amém? Podemos orar?